Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Semana retrasada, eu pedia notícias. Semana passada, eu agradecia pelas notícias que tinha recebido, mas não imaginava que a coisa iria progredir tão rápido, porque semana passada eu já comecei a atender sábado à tarde as confissões. Agora vou praticar a bilocuidade, né? Bilocação. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, na meditação e no confessionário. Então, já uma grande alegria, é um sinal de que vi uma luz no fim do túnel que esperemos que cada vez se torne mais luminosa. E passando à meditação de hoje, lemos no Evangelho de São Lucas. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. 4 versículos que nos introduzem na cena que vamos meditar hoje, um novo episódio dos diálogos com Jesus, desta vez Zaqueu, homem rico, chefe dos recebedores de impostos. Zaqueu, pelo que se vê e acabamos de ler, é apresentado como um homem importante, um homem rico, chefe, mas ao mesmo tempo um homem odiado, porque os coletores de impostos, logicamente, eram muito mal vistos pelos judeus, porque eles colhiam os impostos para entregar ao invasor, que era o povo romano. Às vezes eles tinham fama também de corruptos, nada novo, né? Sob o sol, né? Não há nada de novo que eles não tenha já acontecido. E por isso, por vezes, abusavam da sua posição para extorquir os seus conterrâneos, né? E por isso eram até odiados. Zaqueu, nos diz o Evangelho, acabamos de ler agora, ele quer conhecer Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Ele queria. É essa sede de Deus de que nós falávamos umas semanas atrás, no encontro, no diálogo de Jesus com a samaritana. Essa sede de Deus que em umas pessoas é alguma coisa clara, né, aparente, e em outras é latente, está escondida, talvez uma inquietação, uma curiosidade. Pode ter sido o que moveu Zaqueu a querer conhecer Jesus. Todo mundo falava dele, que era também um homem importante, que falava, que fazia milagres, o que ele dizia captivava as pessoas, né? Então é uma curiosidade misturada com interesse, mas uma curiosidade que, enfim, motivada por uma grande motivação,
porque apesar de ser baixinho, né, de baixa estatura, ele não duvidou em subir a uma árvore. Se não tivesse muito interesse, diria, bom, não consigo também, que me interessa, né, ver Jesus. Não, ele foi atrás, subiu a uma árvore, talvez foi objeto de brincadeiras e de risada dos outros. Olha, o baixinho como está querendo já utilizar uma posição de destaque, enfim. Mas, e aí, continuamos lendo o Evangelho. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Um convite inesperado para ele e para todos os que estavam em volta, vendo passar Jesus. E aí vemos a reação, o coração de Zaqueu. Recebeu-o alegremente. Mas o povo não gostou. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Se Zaqueu não tinha tido receio de subir a uma árvore, de expor-se ao ridículo, às brincadeiras dos outros, né? Foi uma atitude positiva. Jesus também não teve receio, não se importou em que julgassem a sua atitude, e assim premia essa falta de respeitos humanos, de vergonha, essa decisão de fazer tudo o possível por aproximar-se de Jesus. Cristo paga de uma maneira generosa essa boa vontade de Zaqueu. E além disso, tem muito essas palavras que já tinha falado em outras ocasiões e que voltará a pronunciar. Quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E Jesus não fala à toa, cumpre. Zaqueu não teve receio em ir atrás de Jesus, e Jesus, diríamos, deu já esse prêmio imediato a Zaqueu de convidar-se para entrar na casa de Zaqueu. Como é importante não esquecer isto na nossa vida, não ter vergonha de fazer o ridículo para as pessoas, de passar por caretas, passar por radicais, exagerados, por causa de Cristo. As pessoas, ao longo da história da igreja, deram até a vida por ele. Mas às vezes dar a vida pode ser algo mais simples do que passar por esses maus momentos, por essas humilhações, por perceber, reparar no rosto dos outros uma espécie de desprezo, de compaixão. Coitado, né? Ele ainda acredita nessas coisas, olha o que ele faz. Olha, não ter vergonha em passar por tudo isso por Cristo, por confessá-lo de mil maneiras, com a nossa vida, com a nossa atitude, às vezes com a nossa uma atitude um pouco mais de enfrentar, de confronto, de explicar, mas não esquecer essa promessa de Jesus, esse prêmio. Também eu não o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A promessa de Jesus é uma promessa que está acima de qualquer prêmio humano. E talvez por isso o Zaqueu também se ganhou a simpatia depois da posteridade. Li que um autor, não é padre da igreja, mas é um autor do século II, Clemente de Alexandria, tem uma obra chamada Stromata, e diz que Zaqueu foi chamado, apelidado de Matias pelos apóstolos,
E foi ele que tomou o lugar de Judas Iscariotes, após a ascensão de Jesus. E um documento também chamado Constituições Apostólicas daqueles primeiros tempos identificam a Zaqueu o publicano como o primeiro bispo de Cesareia Marítima. Mas nada disso está demonstrado, mas indica uma simpatia que ele já gozou desde o princípio pelos primeiros cristãos. Bom, Jesus, neste episódio que estamos meditando, foi Jesus que tomou a iniciativa, assim como fez com a samaritana. Jesus foi o primeiro que perguntou, dá-me de beber. E aqui também Jesus fala, olha, Zaqueu, eu quero hoje ficar na sua casa. E Zaqueu entra no diálogo com Jesus. De pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Vemos como esse convite, autoconvite de Jesus, entrou no coração de Zaqueu. E a sua alegria manifesta-se nas suas obras. Faz essa doação generosa dos seus bens, do homem que amava o dinheiro. Zaqueu, como que comovido, por aquela audácia, por esse amor desinteressado de Jesus, ele, diríamos que publicamente se arrepende de seus atos, da sua vida e promete restituir aquele que tinha prejudicado. E ao mesmo tempo organizou uma festa para Jesus na sua casa. E Jesus manifesta alegria diante dessa generosidade de Zaqueu. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E talvez Zaqueu, pelas palavras de Jesus, estava perdido. Mas a presença de Jesus, a sua abertura de coração, o motivou para tomar essa atitude generosa. A abertura de coração leva à generosidade. E agora vamos refletir sobre essa atitude, sobre esse diálogo tão bonito, que acaba tão bem, e sobre essa atitude de Zaqueu. E o primeiro ponto é o seguinte: as pessoas umas vezes melhoram, outras vezes pioram, como acontece conosco. Mas Jesus não muda nunca. Deus não muda, dizia Santa Teresa. Cristo mantém sempre a mesma atitude de amor, de misericórdia, de ir à procura das pessoas. Em caminho, ao falar do amor que Jesus tem por Lázaro, São José Maria nos diz, e tanto como a Lázaro, te ama a ti. Um ponto para meditar em primeiro lugar. Ou seja, que os episódios que nós estamos vendo, Jesus à procura da samaritana, e a compreensão e a acolhida, Jesus à procura do Zaqueu, por exemplo, também não são episódios isolados, nem são coisas que aconteceram no Evangelho, coisas para lembrar, recordações, lembranças que estão na memória, foram históricas, mas que aquilo já foi. Não, mas é uma realidade atual. Se Deus não muda, Cristo não muda, Cristo continua a se comportar do mesmo jeito. Vai à procura das pessoas, vem à nossa procura, nos está esperando. Jesus Cristo, diz a Epístola aos Hebreus, é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade.
E o Evangelho, portanto, não é algo que conta algo do passado, é atual, porque nos conta o comportamento de Cristo, as palavras de Cristo, as atitudes de Cristo. E Cristo é o mesmo, sempre, ontem, hoje, por toda a eternidade. Assim como quando os juízes vão fazendo sentenças semelhantes sobre o mesmo assunto, isso vai criando uma jurisprudência. A jurisprudência de Deus, de Cristo, de Nosso Senhor, é muito simples. Resume-se em uma frase: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E quando Deus quer algo, Deus quer e vai até o fim. Então, esse é o início de tudo. Essa é a grande luz que deve estar sempre em cima das nossas cabeças. Deus quer e continua a querer e nunca desistirá de querer de mim ou de qualquer um. O homem muda, Deus não muda. Se nós somos infiéis, Deus continua sempre fiel. Não pode faltar a sua palavra. Que consolo deve dar-nos isso, né? Que serenidade é o fundamento da nossa esperança, precisamente. Porque não vamos desesperar nunca? Porque Deus não muda nunca. Isso é ontem, é agora e será sempre. Cristo sempre vai perdoar-nos os pecados. Cristo fica na Eucaristia e não sai dali. Não vai ter um dia que você vai e vai dizer: não, Jesus saiu do sacrário. Está lá. Cristo sempre vem na nossa alma. Quando comungamos, ainda que não estejamos bem preparados, em Cristo é sempre assim. Cristo vem na nossa procura. Cristo continua assim conosco. E nós? Porque como nós correspondemos a essa generosidade do amor de Deus? Zaqueu, desce daí. O que nós fazemos quando, de alguma maneira, Jesus nos diz: desce daí, eu preciso hoje me hospedar na tua casa. Quando nos diz: eu quero entrar na tua alma. Como nós correspondemos a esse grande favor? E, como diz o ditado, amor paga-se com amor. O amor, diante do amor, nós devemos corresponder também com amor. Diante da generosidade de Cristo, nós devemos corresponder com generosidade. Generosidade. Que essa é a atitude que nós vemos de Zaqueu: dou a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu vou pagar 4 vezes mais. É uma generosidade heróica. Generosidade. Diz a definição da virtude: generosidade é a virtude de aquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. É um hábito. Quem coloca os interesses dos outros na frente dos seus. A pessoa que não é egoísta. A pessoa que ama o próximo como a si mesmo. É como aquele samaritano que ia a caminho de Jericó a Jerusalém, viu aquele homem no meio da estrada, caído, meio morto, e parou. Ele foi generoso. Generosidade que Cristo define de uma maneira muito simples: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Generosidade. E há uma generosidade que é a generosidade de Zaqueu, aquele que dá sem que ninguém lhe tenha pedido algo. É a generosidade de Cristo, que ele se entrega. Ninguém pediu, ninguém exigiu, ele se entrega. Sou eu que dou a minha vida livremente, voluntariamente. É Zaqueu, que sem que Cristo lhe tivesse pedido nada, ele toma aquela decisão de desprendimento,
daquilo que ele mais gostava, com certeza, que era o dinheiro. Como é a nossa correspondência diante de tantas coisas que nós recebemos, diante dessa missa que se celebra para nós, dessa Eucaristia em que Cristo vem à nossa alma, diante dessa confissão em que Jesus nos perdoa os pecados uma e outra vez, de uma maneira instantânea, absoluta. Como nos agradecemos todos esses favores? O que eu devo fazer? Recebi tanto. O que eu faço? Tenho esse movimento, como o movimento de Zaqueu. O que eu estou dando para Deus? Deus fica feliz com a nossa generosidade. Deus ficou feliz com a generosidade de Zaqueu e disse, né, aquelas palavras: hoje, quer dizer, hoje entrou a salvação nesta casa. Ficou feliz, manifesta a sua alegria. Cristo manifesta a sua alegria diante daquela viúva pobre, em que colocou lá no cofre do templo aquelas 2 moedinhas, que objetivamente não valiam muita coisa, mas era tudo o que tinha. E Jesus fica tão contente que fala com os apóstolos: essa mulher deu mais do que todo o resto das pessoas. E Jesus não era de elogiar à toa. Jesus nos coloca esse exemplo do samaritano, em que acode, né, aquele homem que estava no meio da estrada. Jesus defende a Maria de Betânia quando quebra aquele vaso de perfume e o derrama completamente para perfumar os pés de Jesus. E diante dos ataques, poderia ter se vendido esse perfume por tanto dinheiro e dar para os pobres. Jesus, naquele momento, defende deixar em paz. Jesus fica contente com a nossa generosidade. E nós não queremos alegrar Jesus, não queremos deixá-lo contente. Generosidade para dar também quando nos pedem algo. Disponibilidade para ajudar os demais. Nós poderíamos fazer isto quando nos pedem um conselho, quando nos pedem um tempo, quando a pessoa precisa que lhe ensinemos, que lhe mostremos algo. Alguém precisa de uma ajuda, nos pedem uma ajuda aqui no centro. Olha, você pode ter um tempo para ajudar-nos a fazer isto, fazer aquilo. Dar-nos aos outros lá em casa, quando pedem para ajudar em casa, também essa disponibilidade. Uma pessoa generosa é aquela que sempre tem tempo. Uma pessoa pouco generosa é a pessoa que nunca tem tempo. E sabe que São José Maria dizia: essas pessoas que não têm tempo para nada, essas que me interessam. Quer dizer, pessoas que estão muito ocupadas, de fato, essas que me interessam, porque elas sempre fazem mais. Mas a pessoa que não faz nada, nunca tem tempo para nada. Só tem tempo para as suas coisas. Generosidade. Amor, com amor se paga. Eu sei abrir mão das coisas pessoais, como de novo aquele samaritano. Tinha uma viagem de negócios, estavam esperando, mas a necessidade daquela pessoa foi muito mais urgente do que os seus negócios. E quando nós sentimos na alma, no coração, que Jesus está pedindo mais, nós sentimos, está pedindo que sejamos mais generosos com Ele, no cumprimento do plano de vida, que nesses momentos de estar com Jesus, nos está pedindo que assistamos à missa durante a semana, nos está pedindo mais firmeza na nossa luta para superar o defeito da preguiça, o comodismo, o egoísmo. Quando sentimos que Deus nos pede que sabemos diminuir esse tempo nas redes sociais, ser mais audazes no apostolado, e aí melhorar
uma atitude, melhorar o nosso namoro, que talvez uma postura que está atrapalhando a nossa vida, nos está afastando de Deus, está esfriando a vida espiritual. Quando custa algo, né? Quando uma pequena mortificação que nos pede de não comer isto, de suprimir aquilo outro, de libertar-nos, sou generoso. Essas palavras que Jesus dirigiu a Zaqueu tem que ressoar na nossa cabeça. Desce depressa, desce, sai das tuas coisas, porque é preciso que eu fique na tua casa. Eu quero entrar na tua alma. Nós respondemos como Zaqueu, abrindo as portas da nossa alma, tudo para agradar-te? Ou fazemos como o jovem rico, que depois de ouvir o que Jesus lhe pedia, baixou a cabeça, virou-se e foi embora triste? A generosidade compensa, porque a generosidade traz felicidade. É uma experiência que todos nós experimentamos, que temos, né? Quando damos um tempo aos outros, quando nos preocupamos pelos demais, quando o dia que estivemos muito ocupados, que cumprimos com os deveres generosamente, ficamos felizes. Veja o que em Sulco nos diz São José Maria: estes dias, comentavas-me, transcorreram mais felizes do que nunca. E te respondi sem vacilar: foi porque viveste um pouco mais entregue do que habitualmente. Felizes, entrega, generosidade, porque quando nós somos generosos, nós estamos saciando essa sede de felicidade que nós temos dentro. Uma sede que não é o egoísmo que preenche, que não é a satisfação dos nossos caprichos, mas é o doar-se. Sulco também nos diz: quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. Podemos pensar, bom, é que se eu começo a dar tudo que Deus me pede, Ele vai acabar querendo a minha vida. E por que não? Mas a nossa vida não é de Deus. Já é de Deus. Estamos dando algo que lhe pertence. E se nos pede a vida? E se nos pede uma entrega total? Seja no matrimônio, seja no celibato, porque seja o que for, quando Deus pede tudo, a entrega é completa. Se nos pede abrir dessa maneira as portas, existe uma felicidade maior do que essa de conviver, de estar com Jesus? Não ter medo à generosidade, não ter medo a entregar-se. A entrega, nos diz em Sulco, é o primeiro capítulo de Sulco que estou lendo agora, número 2. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. E assim, toda a vida se enche de uma bendita loucura, que faz encontrar felicidade onde a lógica humana se vê negação, padecimento, dor. Dar a vida a Deus, como diz aqui, no número 21 de Sulco, nós, os que nos dedicamos a Deus, nada perdemos. Como falava o Papa São João Paulo II, na missa de início do seu pontificado, abrir as portas de Cristo. Cristo não nos faz perder nada, nos dá generosidade,
Que seja essa a palavra que norteia a nossa vida. Generosidade. Como foi para Nossa Senhora. Aquele fiat decidido, incondicional, completo. A sua atitude firme ao pé da cruz, dando tudo, se aceitar no seu coração a todos nós como filhos. Pedimos que Nossa Senhora consiga também de Cristo essa generosidade que nos trará a felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.